E alô Alberto. Olá Tiago, boa noite. Olá Alberto, como estás? Tudo bem? Estamos em condições, portanto, Tudo bem? de dar início. Confirmas, a mais uma lenga-lenga do costume. É já a emissão número 44, a emissão de 9 de maio, que como sempre está a estrear à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Lenga-lenga do costume, que podem também ouvir em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Em relação ao canal do YouTube, subscrevam-nos. Já estamos com bem para cima de 6.000 subscritores. Apelamos a esses subscritores que depois, de facto, visionem mesmo também os programas para que a coisa venha por aí acima, e deixem os vossos comentários todas as semanas no canal do YouTube, porque nós depois trazemos aqui, como fizemos a semana passada com o especial, todas as semanas vamos trazendo pelo menos 1 ou 2 comentários dos nossos espectadores. Alberto, depois de agradecermos o apoio do Azeite de Talismã, como claro, é obrigatório fazer, sempre no arranque de cada emissão, vamos desde já ao grande tema dos últimos dias, que é todo o conjunto de confusões em torno do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e subsequente pedido de demissão não aceito pelo Primeiro-Ministro, aparentemente bem recebido pelo Presidente da República, que ainda assim optou por não tomar nenhuma medida em relação à não demissão por parte do Primeiro-Ministro. Depois houve gelados pelo meio, e mais para a frente voltamos a falar sobre isso. Houve aparentes faltas de respeito significativas da parte do Primeiro-Ministro em relação ao Presidente da República, ou não sei, francamente, Alberto, Quer dizer, confesso que já não sei muito bem o que achar disto tudo. Houve um assessor, um assessor do Ministro Galamba acusado de violência, houve serviços secretos metidos ao barulho para recuperar um computador. Houve um computador, não é? Meter um CISA ao barulho. Houve quem achava que aquela história do computador do Hunter Biden era estranha, esta do assessor do Ministro Outra é mais Galamba. sinistra, esta é mais folclórica, não é? Mas é mais portuguesa. Também se trabalha muito bem em termos de computadores pessoais extraviados, não é só na América, e nós hoje também vamos falar da América, depois mais para a frente no programa. Mas Alberto, tu estiveste fora, precisamente lá para os lados da América, não é? Para esses lados. Por estes dias, mas eu sei que acompanhaste com atenção, que não conseguiste desligar um bocadinho contra a vontade, não é? Não, eu consegui desligar o telemóvel, e eu e as pessoas estavam comigo porque não havia, pelo meio dos desertos do oeste americano, do sudoeste mais especificamente, não há rede. E quando há rede é melhor não gastá-la, porque se nós chegamos aqui e pagamos 3.000 euros ou coisa parecida, portanto é melhor sermos cuidadosos com isso. Mas as pessoas... É um satélite só para cada deserto, não é? Eu por mim dispenso, gosto de sossego. Claro. E infelizmente as pessoas foram comigo, não gostam tanto de sossego e ligavam os Wi-Fis, eu também ligava, não é? Quando chegávamos aos destinos, aos hotéis e assim, e ficava-se a saber das novidades, e as novidades, cada dia vinha aí mais um dado novo, era o Galamba, era o computador, era o assessor do Galamba, era a pancadaria, era o SIS, depois o Costa, depois a demissão, depois os gelados do Marcelo, a comunicação do Marcelo, e íamos seguindo aquilo assim de forma intermitente, às vezes com 10 horas ou 12 sem contacto nenhum. O que é que será que aconteceu? Claro. A verdade é que mais ou menos toda a gente, quando foi o momento de algum suposto suspense, que foi quando o Marcelo anunciou que iria falar ao país, estivemos essas horas sem saber o que é que ele tinha dito, não é? Ficámos a saber umas horas depois. Mas a verdade é que a expectativa entre o grupo não era grande, toda a gente tinha a noção de que ele não ia dizer nada, que adiantasse coisa nenhuma. Não houve, portanto, grande decepção não, foi exatamente o que se esperava. Não ter acontecido rigorosamente nada, não é? Nada, não. Foi Marcelo, a ser Marcelo, esta é daquelas frases banais que se usa hoje, mas pronto, mas aplica-se. Portanto, não houve assim não houve desilusão nenhuma, confirmou-se exatamente o que se previa. Marcelo disse umas coisas. Sim, não adianta nem atrás. A grande surpresa, há muita coisa ainda por esclarecer, obviamente, quer dizer, neste processo, mas que provavelmente nunca será esclarecida. Mas a questão que eu acho que acabo por considerar mais relevante diz respeito ao tal adjunto
de João Galamba, eu chamei-lhe assessor, mas acho que o termo correto é adjunto, Frederico Pinheiro, que já tinha sido adjunto do ministro Pedro Nuno Santos, e que agora era ou é, segundo julgo saber, não ainda sei não é? se já ainda não foi demitido, não? Pois ainda é, aparentemente nem sequer foi demitido, portanto não se percebe, não tendo sido demitido, como é que pode ser pedido sequer o computador que ele usava para fins profissionais e porque é que esse computador foi pedido pelos serviços secretos e não pela polícia, a protocolos excessivos e a burocracias. Este governo é um governo mais solto, liga-se logo para exatamente, liga-se logo para o chefe daquilo tudo mesmo, não é? Lá dos serviços secretos, esquecer a polícia. E de caminho traz-me 2 pizzas e não sei o quê. E eles trazem. Sim, exatamente. Até porque isto, se alguém que sabe o estado em que estão as esquadras de polícia e a carestia de carros da polícia que há nas esquadras e assim, é este governo, não é? Sendo também os grandes responsáveis por isso, estão bastante conscientes da escassez de meios. Exato. Pois é, melhor não incomodar. Mas o que me surpreende no meio disto tudo mais, acho eu, é o facto deste indivíduo, Frederico Pinheiro, sendo além de tudo mais, aparentemente também um profissional ligado à área do handball e que, portanto, deve ter uma mão direita ou uma mão esquerda bastante fortes. É uma novidade para mim, não sabia. Sim, parece que está ligado ao treino do handball. Portanto, o Ministério das Infraestruturas e Transportes vai buscar adjuntos a rapaziada do handball. Sim, talvez seja um part-time. Mas tendo ele até este background de atleta, tendo sido adjunto de Pedro Nuno Santos e agora de João Galamba, a surpresa é nunca ter agredido ninguém, até agora, com estes dois chefes, digamos assim. Nós saibamos, não é? Que nós saibamos, sim. Eu acho que se tivesse agredido já tínhamos sabido, porque esta malta é um bocadinho do género queixinhas, é um bocadinho do género lamechas e, portanto, acho que se isso tivesse acontecido, teríamos sabido. Portanto, o Frederico Pinheiro, não tendo aguentado este tempo todo sem agredir ninguém, deve ser também budista, além de treinador de handball, coisa que o vale. Porque o meditação transcendental, assim, né? Uma paciência mesmo muito significativa. Tirando isso, tudo neste caso para mim é uma grande confusão. Não percebo nada se é o Costa que tem o Marcelo na mão, se é o Marcelo que... Marcelo, em princípio, não tem ninguém na mão, não é? O Marcelo. Não, coitado do Marcelo. Arrasta-se. Tinha um gelado na mão. Tinha um gelado na mão. Vamos, se calhar é boa altura para recordarmos esse momento em que Marcelo Rebelo de Sousa foi interpelado por jornalistas que o aborreciam com questões de sumenos que não têm qualquer relevância quando se está... Tiago, eu não sei se o aborreciam ou se ele chamou os jornalistas para ser filmado a comer um gelado. Também os jornalistas não caíram do céu, assim, não sei. Pode ter sido uma coincidência como naquela vez numa praia da linha, durante a Covid, numa praia da linha da linha de Cascais, Marcelo numa praia, quer dizer, são milhares de vezes. Por uma repórter mas só estava ele na praia, porque estava toda a gente, era proibido ir às praias, ou estava toda a gente em casa. E o Marcelo tinha arranjado uma maneira, não é? Ele disse que tinha arranjado uma maneira. Isso acho que foi numa outra ocasião, que tinha um amigo que tinha um barco, não é? Pois, um amigo que tinha um barco. Essa foi outra. Não, mas acho que havia, foi uma altura em que havia duas pessoas na praia, uma era o Presidente da República e outra era a repórter da CMTV. E por coincidência eram os dois únicos na praia, na mesma praia, e encontraram-se nessa praia. Porque a repórter da CMTV está sempre naquela praia, parada, sozinha, a ver quem aparece. Naquela praia, exatamente. Eles têm um repórter há 20 e tal anos. Há 20 e tal anos. Espero que se cruzar com o Marcelo. Espero que se cruzar com o Marcelo, que toma banho todos os dias. Portanto, a probabilidade de acontecer era alta. Foi naquele dia. Desta vez, Marcelo foi interpelado enquanto papava um gelado, fazendo lembrar outras imagens clássicas da política portuguesa em que presidentes da República são interpelados. Por acaso, quando o Cavaco estava a comer o bolo rei, não sei se era primeiro-ministro, eu creio que era primeiro-ministro, não seria presidente da República. Mas confesso que não sei se era primeiro-ministro ou se estava em fase intermédia em transição de cargos e era tabu a candidatura presidencial. Podia ser era isso. Era assim uma coisa qualquer, mas já não me lembro. É possível, e por simples não comia um bolo rei. Mas Marcelo come gelados, vamos ver, vamos assistir a como Marcelo deglute gelados. Vamos ver isto. 3 opções em cima da mesa, Sr. Presidente: dissolver, manter o governo ou demitir o governo, demitir o governo e manter o Primeiro-Ministro e convidá-lo a fazer outra. É isso que tem em cima da mesa? Mas porquê é que são tão Mas precisa de tempo para pensar. Não me digam que estiveram aqui o dia todo à espera. Tivemos aqui o dia todo à espera. O seu silêncio é diferente do habitual, daí as pessoas poderem estar mais preocupadas. Mas não tem que estar preocupados, eu comendo um gelado sem fio e as pessoas estão preocupadas, por amor de Deus. Boa noite, obrigado.
E cá está, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ser interpelado de deglutição de um gelado. Do Santini, não é? Ser, do Santini. Santini, não é um gelado, peço desculpa, é um Santini, exatamente. Santini. Que aparenta ser, eu não sei se porventura noutras fontes, diferentes daquela de onde recolhemos o vídeo, há informação sobre sabores, mas pareceu-me um morango ou framboesa e talvez limão ou baunilha. Creio que devia ter havido um pouco mais de interesse por parte dos jornalistas para tentar... E de imaginação do Presidente para escolher sabores, se calhar. Não? Por exemplo. Mas bom, eu queria tentar, Alberto, tirar daqui algumas ilações do que é que sai de toda esta situação. Quem é que sai reforçado? Quão enfraquecido é que sai Marcelo? Porque tenho ouvido um bocadinho de tudo em relação a isto. Marcelo parece continuar com receio de provocar eleições antecipadas. Será que continua a achar que não há... É o eufemismo da noite. É assim, porque vamos lá ver, há um cenário que de facto seria aborrecido, convenhamos, que era Marcelo dissolver o Parlamento, haver eleições antecipadas e o PS voltar a ganhar. Era aborrecido. Sim, era aborrecido. Era chato. O PS dificilmente ganharia com maioria absoluta. Se o PS ganhasse com maioria absoluta, contra todas as sondagens, mais uma vez, como aconteceu em janeiro do ano passado. Exatamente. E pá, eu acho que não havia mais nada a fazer em matéria de esperar alguma sanidade mental neste país. Era voltar para a América, mas desta vez meter logo os papéis. Ou até para a Serra Leoa, começar a ponderar a Serra Leoa, por alternativa. Sim. Porque se o PS, portanto, perdendo a maioria absoluta, já havia diferença. Ou seja, havia diferença, isso é verdade. A diferença é que o PS ia buscar e a confusão, não é? Mas o PS também não teria problemas nenhums ir buscar a geringonça outra vez, quer dizer, isso realmente é verdade. E o PCP agora, e o Bloco também, provavelmente também rapidamente fariam por esquecer todo o desagradável que foi o desfecho da geringonça e provavelmente viabilizar de novo essa solução. No entanto, se as sondagens, por uma vez, que há muitos anos parecem não acertar, estivessem certas, a direita teria forma de se juntar no Parlamento e votar uma moção de censura a um governo formado pelo PS ou pelo PS em conjugação com os partidos comunistas e deitá-los abaixo, não é? O que fizeram ao Pedro Passos Coelho no segundo governo. Sim, mas estás, portanto, a considerar o Chega como parte... Não digo Chega como parte do possível governo, mas não estou a ver PSD e ele ou Chega a votar, claro, a se absterem numa moção de censura a um governo de esquerda. Pelo menos nessa fase. Depois o que viria depois, não sei. E a propósito do que virá depois, acho que não é isso que importa. O Presidente tem que demitir um governo. O Presidente tem que zelar pelo normal funcionamento das instituições. É assim que está escrito. Certo. As instituições não estão a funcionar. Nem sequer perto da normalidade, nem de todo. Isto está, não é o Galamba, não é o computador lá do adjunto, não sei o quê. Isto está num ponto absolutamente que eu nunca imaginei. É a bandalheira generalizada, não é? A bandalheira absoluta. Isto chegou. Só não tem graça porque é o país em que vivemos e isto passa-se com gente que manda em nós e que nos faz pagar impostos e essas coisas. Se não teria muita graça, seria giro. Neste caso não é. Mas de resto chegou a um ponto que eu nunca imaginei viver. Nunca. Quer dizer, eu sou um tipo que uma vez tive uma discussão com um amigo a garantir-lhe que o Santana Lopes nunca chegaria a primeiro-ministro de Portugal. Lhe faltava a gravitas, não é? Sim. E chegou. Mas hoje o Santana Lopes, comparado com o que se passa hoje, quer dizer, o Santana Lopes é o Lincoln, o Churchill, o De Gaulle, todos juntos e mais. Pois é. Quer dizer, comparado com isto, portanto, isto chegou a um ponto... Passaram escassos 20 anos, é conseguimos evoluir de facto nesse... Eu não digo ter saudades necessariamente do Santana, especialmente, não antipatizo com o homem, nem simpatizo especialmente, mas realmente sabia mais ser um governante, ou pelo menos, não estou a dizer em termos de gestão, mas em termos de noção da responsabilidade do cargo, essas coisas. Da forma como, tão simplesmente da forma como pessoas nestas circunstâncias se devem cortar a palavra em público, publicamente. Uma questão de educação mínima. As pessoas não se devem despir na praia em frente às câmaras de televisão, sendo presidentes, ou comer gelados, sei lá porquê, não devem fazer as figuras que o Costa faz, ser mal criado como ele é, falar português como ele fala. Quer dizer, o Santana, essas coisas, poderia ter muitos defeitos e terá, mas esses não tinha. Estamos a falar do Santana. Os mínimos dos mínimos que se... Sim, ao menos daquele civismo básico, não é? Essencial. Se assumia ser, sim,
tacitamente serem coisas óbvias, não é? Que uma pessoa nessas circunstâncias ultrapassou isso, e comparado com estes já ultrapassaram tudo, e mais, e mais, e mais. Não é? O Galamba é apenas o Galamba que foi citado na comunicação do Marcelo ao País. Pois isso também... O Marcelo citou o nome do Galamba. Quer dizer, a que propósito? Como é que um chefe de Estado faz uma comunicação ao País e isola, nomeia individualmente um tipo tão irrelevante, um tipo que não tem importância nenhuma? Sim, e como sempre, espantosamente como sempre, o Primeiro-Ministro passa por isto como se fosse o último responsável por qualquer uma destas coisas, não é? Aliás, isto é óbvio que tudo isto dá um jeitão a António Costa, não é? António Costa vive protegido por uma barragem de incompetência e de escandaleira e de profunda bandalheira que no fundo serve na perfeição uma agenda que pretende que não se fale de outra coisa que não destes casos, não é? Nomeadamente basicamente de tudo o que não funciona neste país e não funciona como acho que nem eu nem tu temos memória de não funcionar, não funcionar em Portugal, quer dizer, sempre houve problemas com professores e com o Ministério da Educação, sempre houve problemas com os transportes, mas quer dizer, mas acho que sempre houve problemas com a saúde, mas chegámos a um ponto do qual realmente não acho que haja memória. E nunca tivemos um governo que parecesse tão à parte a desonestidade alegada desta gente, à parte a falta de educação, que não é alegada, é mesmo óbvia desta gente, à parte disso tudo, a falta de maneiras, tudo. Acho que nunca vi de certeza um governo que me lembre que fosse tão manifestamente incapaz, incompetente. Quer dizer, há governantes que não conseguem gerir bem a sua pasta, a área, o seu setor e tal. Estes nem sabem por onde começar, dá-me ideia. Isto é não se sabe, acho que é para lá disso, não sim, sabem. Provavelmente para lá disso. Mas podiam ter a vergonha necessária e suficiente para fingir que sabem. Nem isso. Para nos venderem umas balelas quaisquer sobre coisas etéreas que não são nada, que poderiam ser os seus presumíveis objetivos para o país, mas já nem se dão a esse trabalho, não é? Podiam ter, lá está, podia haver uma paixão pela educação, podia haver qualquer coisa que não fosse nada, umas tretas, mas que fingissem, não é? Sim, um vislumbre de treta para nos manter mais ou menos... Não, este é um governo que se orgulha de ter atingido 1,5 milhão de pobres para poder distribuir um subsídio. Este é um governo que se orgulha de ser ultrapassado pela Roménia porque Portugal é um país solidário e não quer que os outros fiquem atrás de nós. Isto é um governo, quer dizer, já chegou a... Acaba por ter graça se nós não pagássemos isto, não é? Teria a sua piada. Tem realmente muita graça, tem muita graça. Alberto, por falar em coisas com muita graça, nós na segunda parte vamos falar de uma que, enfim, vamos tentar perceber se tem graça ou não. Parte daquilo que vamos falar no segundo tema teve alguma graça, foi uma intervenção com alguma piada na Assembleia da República por parte de um indivíduo, mas vamos então ficar por aqui em relação ao primeiro tema, que foi galambadas várias, foram galambadas só uma coisa que acho que acabamos por nem tocar no assunto. Nisto, Marcelo não fica mais desautorizado que o que estava, porque já não tinha autoridade absolutamente nenhuma. Acho que é só o que resulta desta história toda. Sim. Quer dizer, já ninguém... O Dr. Costa não lhe liga, e num certo sentido tem razão em não lhe ligar, porque para ter respeito por alguém é preciso que essa pessoa se tenha respeito, etc. E o professor Marcelo já há muito tempo que não deu nenhum início. Não inspira respeito nenhum. Não é? Sim, exatamente. Mas Alberto, não vamos abandonar por completo o tema estritamente político, porque então o segundo assunto desta semana também tem mais ou menos a ver com isso, e nós vamos já para esse segundo assunto. Vamos a isso. Ora, cá estamos nós para o segundo tema da semana e, como avisámos, não vamos fugir completamente a estas problemáticas sobre eventuais eleições antecipadas e cenários que se podem a partir daí equacionar, porque vamos falar um bocadinho da iniciativa liberal, Alberto, que continua também em ebulição, depois da saída de uma dúzia de elementos mais ligados, digamos, à ala conservadora da iniciativa liberal. Acho que se pode, não de conservador, se calhar, liberal clássico, é assim que liberal clássico, é assim que eles definem, não é? Que eles se definem, exato, será mais correto. Depois da saída desses elementos do partido, agora foi também
a vice-presidente da bancada parlamentar, Carla Castro, ex-candidata à liderança do partido, que obteve nessa corrida à liderança mais de 40% dos votos. Carla Castro saiu então agora da vice-presidência da bancada parlamentar, e não sei se isto quer dizer na sequência da saída dos outros elementos mais ligados. Eu vi, entretanto, já mais umas saídas, acho eu, de alguns nomes, que sim, visto lá dentro tem algum peso, assim, isoladamente, acho que saíram mais um, dois, três, não sei. Parece que sim. Foi Paulo Carmona, aparentemente. Exato. Foi também candidato a vice-presidente da Iniciativa Liberal, precisamente na lista de Carla Castro, anunciou a saída do partido. E foi mesmo a saída do partido. Portanto, a Iniciativa Liberal, como enfim, digo eu, seria de esperar num partido jovem, isto faz parte, imagino eu, do processo de crescimento de um partido. Quer dizer, a sair gente a este ritmo, se calhar não faz parte do processo de crescimento. É de encolhimento. Faz o processo de evolução, talvez seja mais correto e mais abrangente, do processo de evolução de um partido. Que evolução é que estas movimentações te parecem indiciar, Alberto? Se é que daqui se indicia algo de substancial? Não, quer dizer, nunca tive ilusões que um partido, embora se dissesse liberal, e eles dizem muitas vezes que são liberais, que fosse muito diferente dos outros, né, nesse aspecto, e o principal é o poder. Pois. E pronto, e o poder tomou, uma ala tomou conta do poder dentro do partido, outra ala não vê hipótese de ter qualquer benefício da repartição desse poder e, portanto, vão às suas vidas, com certeza, até porque terão, não é o caso da Carla Castro, que acho que continua deputada, portanto, mas no caso dos tais 12 ou 13 que saíram, e depois dos outros que saíram mais espaçadamente ou isoladamente, são pessoas que terão com certeza as suas profissões. Eu conheço algumas delas, têm profissões, trabalham, têm a vida delas, e não estão para colaborar. Se calhar, eu percebo que não haja grande motivação para colaborar num partido com os princípios acabam por não concordar. Não há nada de especialmente catastrófico nisto. A saída destes 12 elementos teve que ver com aquela abstenção no projeto de lei sobre a identidade de género na escola pública. Também a questão das drogas leves, não é? Também acho que passou um bocado por aí. Pois, também. E entendia-se no primeiro destes assuntos, portanto, na questão da identidade de género na escola pública, entendia este grupo que se trata de uma ingerência do Estado. Penso que esse era o argumento fundamental, num assunto em que entendem eles que o Estado não se deveria imiscuir na definição do que é que deve ser a escola pública relativamente a estas temáticas. E entretanto, o que isto parece indiciar, Alberto, é que de facto a Iniciativa Liberal, como também já tínhamos em anteriores ocasiões aqui comentado, parece estar a tornar-se num partido que se dirige a um público-alvo, digamos assim, bastante específico. É isso que parece também um público-alvo mais jovem com estas questões. Já sabíamos que eram... Sim. Parecem querer chegar ao público do Bloco de Esquerda, o que seria, hipoteticamente, o Bloco de Esquerda, com alguma racionalidade económica. Mais urbano, já por defeito, não é? Sim. Mas estas últimas decisões, medidas, parecem reforçar essa ideia. Não, já a questão mesmo das drogas leves, quer dizer, antes de mais, acho que para Partido Liberal, acho que a Iniciativa Liberal gosta demasiado de regulamentos e regulamentações e legislações sobre as coisas. Acho que pretendem que o Estado entre em áreas em que não estava e que não acho que seja absolutamente imprescindível, de todo. Que o AEL não tenha o impacto que vocês pintam na crise da habitação. Não matem o alojamento local que tanto deu a Portugal. Não gosto. Vai para o caralho. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores.
O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, foi o soberbo anúncio do azeite talismã que nos permitiu repor forças para o terceiro tema da semana. Ainda antes disso, Alberto, e como temos feito todas as semanas, vamos rapidamente a questões dos nossos espectadores. Esta semana são 2 questões, mas do mesmo espectador. Porquê? Porque a semana passada nós tivemos um especial, todo ele dedicado a perguntas dos nossos espectadores, e o nosso espectador, Bernardo C., mandou-nos a seguinte mensagem: Olá, Dr. Tiago e Dr. Alberto. Para já, o início muito bom. É este o modelo, que todos os espectadores... Pelo qual todos deviam seguir. Sim, todos os espectadores devem usar. Portanto, olá, Dr. Tiago e Dr. Alberto. Vejo agora que criaram categorias para as perguntas, mas, como sou vosso cliente desde o primeiro dia, acho que mereço que tenham alguma atenção em relação ao assunto que vos expus, ou melhor, que vos exponho. Não é nada de mais, é só um comentário que vos peço. Esta observação vinha assim, Alberto, isolada esta semana, e eu tive que ir ver o que é que o Bernardo C. tinha, porque ele não remetia efetivamente para a pergunta. Portanto, eu fui procurar, dei-me ao trabalho, é para verem a preocupação que temos com os nossos espectadores, de ir recuperar qual tinha sido a pergunta do Bernardo C. E tinha sido esta. Falando sobre assuntos de veras importantes, o bidé, porque foi um tema que realmente nós abordámos aqui há umas semanas. Sim, acho muito útil a existência de bidé, diz o Bernardo C., numa casa de banho. Os americanos não têm a cultura do bidé, mas nestes últimos tempos descobriram as suas vantagens e estão a aderir em massa. Porque é que algumas pessoas têm vergonha de gostar do bidé? Portanto, Bernardo, muito obrigado pela insistência na questão e por nos obrigar a voltar à questão, que é realmente muito relevante e que nos ajuda, Alberto, acho que é a ligação perfeita ao tema Estados Unidos da América, por via do bidé. Porque realmente esta questão é muito pertinente. Há a questão do bidé, há a questão das sanitas, do nível da água nas sanitas, enfim, não quero desenvolver agora muito isso, mas... Também é totalmente diferente, sim. Também é diferente, não é? Eles têm lá uma estratégia. A água vem ao de cima, vem até cá de cima. Estratégia diferente ao nível dos sanitários e tal, do nível das águas nas sanitas e por aí afora. Mas continuo sem ver um bidé numa casa de banho americana. Me lembro. Mas depois o Bernardo diz que está... Bernardo, eu temo que... Não será nas casas particulares? Eu uso hotéis, não é? Quer dizer, normalmente, muito raramente vou a uma casa particular, muito raramente. E se frequentava a casa de banho das visitas, que essas nunca têm bidé nem cá em Portugal, não é? Normalmente não tem. Normalmente não tem bidé. Não tem bidé, são mais parcas, tem só um lavatóriozinho e, em princípio, uma sanita. Portanto, Alberto, eu acho que este é o pretexto ideal para falarmos um bocadinho da América. Tu regressaste, como falámos já de início, recentemente dos Estados Unidos. Vejo que voltaste com muita vontade para Portugal. Queres dizer-nos em que estado estão os Estados Unidos? Porque nós sabemos que, pronto, o que se passa nos Estados Unidos, de uma maneira ou de outra, depois acaba por chegar cá com algumas décadas de atraso, mas um ponto de situação em relação ao que se passa nos Estados Unidos. Muito genericamente, e na área política, o que se nota, mas já tinha notado, tinha estado lá há uns meses também, o que se nota, e também leio sobre o assunto, uma pessoa vai lendo, não é? Estive em 4 ou 5 estados agora, durante uns dias, não é? Mas é a divisão, cada vez é menos uma divisão geográfica no sentido contíguo do termo, da geografia, sei lá, costas e interior, ou norte-sul, aquelas coisas. É uma divisão rural e urbana. As cidades são cidades cada vez mais ou crescentemente democratas, e nas cidades maiores o cenário não se recomenda. Por exemplo, Los Angeles está cheio de zombies, de gente afetada. Qual é o nome da droga, Tiago? Peço desculpa. Nunca Fentanil. Fentanil. Penso que é assim que se diz. Eu julgo que é fentanil ou coisas piores, ainda piores, sei lá, porque vê-se para lá em todo o lado, em todas as zonas de Los Angeles, ou praticamente todas, talvez não, sei lá, em Laurel Canyon, ou Beverly Hills, não sei o quê. Sim, mas sim. A generalidade de Hollywood e por ali para baixo nem se fala, vê-se gente em estado absolutamente... Vê-se coisas estranhíssimas. Vi uma pessoa com um andar estranhíssimo, com uma máscara de macaco, tipo Planeta dos Macacos, aquela coisa, o Planet of the Apes, a carregar um Macintosh novo em folha pela rua.
E já ninguém olha, quer dizer, a estranheza é o padrão nessas Há cidades. um conjunto, sim, pois. Está tudo meio. Há uma certa Alucinado. dose de alucinação, sim, de clima sim. pós-apocalíptico ou qualquer coisa. Sim. É muito bizarro o que se passa em algumas cidades norte-americanas, porque é muito difícil, em alguns casos fica difícil não acreditar que algumas medidas que têm sido tomadas nos últimos tempos não têm mesmo o intuito de, por mais bizarro que pareça, de piorar a situação nas cidades americanas, a questão Nas da grandes cidades, descriminalização em vários estados, ou pelo menos em várias cidades de vários estados, a descriminalização de roubos até $900, acho que a Califórnia é um desses estados, ou várias entram nos cidades. supermercados, não testemunham isso, mas entram nos supermercados e tiram até $900, pelos vistos, não é? Tiram uma série de coisas e vão à sua vida. Não é crime e os seguranças mais ou menos impávidos assistem a isso e não podem fazer nada em relação a isso. Várias grandes cadeias americanas retiraram-se e estão a retirar-se de várias grandes cidades dos Estados Unidos, a fechar lojas, tornando essas zonas ainda ainda menos recomendáveis, digamos assim. Portanto, mais inóspitas, mais inabitáveis, desses sítios onde, pois. E realmente é estranho o que se passa nos Estados Unidos, e estávamos a falar ainda antes de começarmos a gravar nesta questão do fentanil. Por acaso tinha visto uma notícia ainda há pouco no Correio da Manhã, que diz que a droga fentanil é já a principal causa de morte nos Estados Unidos, entre menores de 50 anos, e que alguns bairros de Los Angeles e São Francisco estão, como dizias, transformados em zonas de consumo a céu aberto. Sim, não são bairros propriamente recônditos, quer dizer, está espalhado pela cidade. Nos centros das cidades, sim, não é? Vê-se por todo lado. Pois, isto certamente coisas absolutamente agravado, inimagináveis, quer dizer. É muito agravado pela política, eu ia dizer pela política de imigração, mas é mais correto dizer pelo abandono de qualquer política de imigração do atual governo americano, que terá permitido no último ano a entrada de qualquer coisa como 3 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos pela fronteira do México, de onde, com a mesma facilidade com que entram as pessoas, entram também todo o tipo de droga, e especificamente o fentanil. Em relação a isso que dizias da distinção, de facto, depois na ruralidade, só para terminar, o que continua aquela maravilha. Exato. Não, exatamente, o cenário não é tão maravilhoso, porque parece-me que o nosso candidato, se assim posso dizer, o DeSantis, não parece ter grande hipótese de chegar a lado nenhum, porque se vê as zonas rurais estão francamente contra o Sr. Biden, o que é natural, e a favor do Sr. Trump. O nome de DeSantis não vi escrito em lado nenhum. O nome de Trump está por toda a parte. Pois na costa oeste dos Estados Unidos seria de esperar, sendo senador da Flórida, que o Ron DeSantis eventualmente geograficamente Eu acho que ele só é reconhecido na Flórida, talvez seja ali talvez haja ali alguma influência, sei lá, no Alabama, coisa do género, por ali Geórgia, ou assim. Geórgia, South Carolina, eventualmente, as Carolinas e tal. Pouco mais do que isso, porque nas zonas que eu estive foi para o outro lado, foi Arizona, Novo México, por aí, Califórnia. Sim. Não vi uma referência ao DeSantis a favor das pessoas, dos meios rurais, lá está. Vai inteirinho para o Trump. Inteirinho. É isso, é possível que as primárias do Partido Republicano sejam ganhem esmagadoramente por Donald Trump. É possível que estejamos a criar uma expectativa totalmente infundada, que possa haver qualquer espécie de competição. É costume, desculpa, nas eleições americanas é sempre costume, nós aqui à distância vemos sempre, ou até às vezes eles próprios, fala-se num favorito qualquer, que depois, o Obama foi uma exceção, e dentro dos partidos, quer dizer, o Obama por acaso foi um tipo de quem se começou a falar bastante antes, e de facto foi o nomeado do Partido Democrata e de facto foi o presidente. Mas normalmente aquele que se fala em primeiro lugar, os primeiros, desaparecem depois, acabam por, eles vão àquele primeiro caucus do Iowa ou não sei o quê, e levam logo aí uma rabanada qualquer e nunca mais soube falar neles, não é? Duas coisas interessantes que falaste aí sobre a questão da divisão, porque fala-se muito da polarização na América e da América estar num estado, digamos, de pré-guerra civil, mas uma coisa absolutamente distintiva e que não permite qualquer comparação entre aquela que foi efetivamente a guerra civil nos Estados Unidos em 1861, se não estou em erro, e a situação de hoje em dia é que, de facto, como dizias, hoje em dia não há
geograficamente, nem como havia há 20 ou 30 anos, aquela distinção tão clara entre as costas dos Estados Unidos e o centro dos Estados Unidos, sendo o centro tendencialmente republicano e as costas, enfim, democratas, grosso modo. Hoje é ruralidade e urbanidade. De facto, sim. É dentro de cada Estado, em grande parte dos Estados, não será verdade em todos, obviamente, mas o que se vê muito hoje em dia é que, de facto, dentro de um número muito significativo de Estados, a diferença é entre as grandes cidades, esmagadoramente geridas pelo Partido Democrata, e as zonas mais rurais, mais significativamente controladas pelo Partido Republicano. Portanto, a ideia de uma guerra civil é totalmente impensável, no sentido em que nem seria possível, digamos assim, não se está a ver a logística, não é? Como é que aquilo funcionaria? Logística, exatamente, do realojar de forma minimamente... Ao passo que no século XIX havia essa distinção óbvia norte-sul, não é? Sim, aí distinguia-se por estados, pelas linhas dos estados do Dixie e os outros, não é? Pronto, precisamente. Os unionistas, hoje em dia essa é impensável proceder-se a alguma, mesmo que os Estados Unidos, por algum motivo, se decidisse nos Estados Unidos partir o país em dois, essa divisão era muito caótica, era uma divisão. Acho que partias os Estados Unidos em 450 bocados, ou coisa parecida. Pois, é isso. Isso é uma das questões. E a outra que eu queria comentar contigo, também tenho ouvido falar nas últimas semanas, é e a propósito do DeSantis e do Trump e da corrida à liderança do partido, à candidatura pelo Partido Republicano, é que aparentemente... pessoas ligadas, não sei se o próprio Donald Trump também já terá dado esse indício de forma muito clara, mas pessoas muito próximas da candidatura de Donald Trump, com destaque para aquela ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi secretária, que foi embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, e que a certa altura apareceu como uma possível também candidata republicana, e que agora parece porventura querer ser vice-presidente de Donald Trump. Sim, parece haver uma distinção muito clara entre a campanha trumpista, que quer descolar-se, agora parece de forma mais evidente, das questões culturais, às quais Ron DeSantis está muito colado, por força de uma série de medidas que tem tomado no seu estado, e portanto parece haver aí a campanha de Trump não parece querer lutar nesse campo, parece querer descolar-se desse campo e adotar uma atitude muito mais tradicional do Partido Republicano, muito mais focada naquelas questões clássicas de reduções de impostos, dos negócios e menos das questões culturais. Sim. E não sei, gostava de ter a tua opinião sobre isso, uma vez que a ideia que a mim me dá é que, lá está, é aquela questão de se a cultura é, como é que é? Upstream from politics, ou ao contrário, não é? Ou seja, as questões culturais hoje em dia parecem ter um peso até na definição da política que provavelmente é muito diferente do que era há 40 anos atrás. Ou seja, Ronald Reagan podia ter as mesmas ideias para o país que tem hoje esta ala mais trumpista do Partido Republicano, só que os Estados Unidos dá 40 ou 50 anos, não são os mesmos culturalmente do que os Estados Unidos de hoje em dia, não é? Não, e acho que o Trump está um bocado afastado. Acho que está afastado disso, acho que não é uma coisa que o preocupe particularmente, não parece que seja, ou sobre a qual ou na qual ele se sinta à vontade para debater. Sim. Acho que não é a área dele. E quanto o DeSantis, não sei se já era a área dele antes ou se não era, mas é uma questão em que ele se envolveu na questão da guerra com a Disney e na questão da Covid, e muitas outras coisas. Envolveu-se nisto muito mais ativamente. O Trump é mais vago nessas coisas e acho que evita... Esta questão da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, surgiu precisamente a propósito da Disney. Ela comentou a decisão do governador DeSantis de acabar com os privilégios que a Disney tinha no estado da Flórida. Sim, basicamente para dizer, ok, então venham para a Carolina do Sul, que nós temos ótimas condições para receber empresas e tal. Ou seja, abdicou completamente daquela abordagem do DeSantis mais cultural em relação a estes assuntos e adotou uma... E aproveitou para tirar o tapete ao DeSantis também, não é? Também um bocadinho, sim. E por aí estarem a definir-se esses dois campos bastante distintos na corrida. E haverá outros candidatos, com certeza, à corrida do Partido Republicano. Agora, não parece que é possível que sim, mas neste momento sabemos quem são, não é? Não. Pois,
mais alguém possa ter alguma hipótese. Ninguém. Portanto, as tuas notícias da América não são extraordinariamente animadoras. Não é pena, quer dizer, tirando o lado político, é pena o que está acontecendo nas cidades, porque são cidades que eu gosto, ao contrário de quase toda a gente, eu gosto de Los Angeles, mas depois a verdade é que mesmo as pessoas que dizem mal de Los Angeles, quando têm possibilidades, vão para lá viver, não é? Isso Porque sempre aquilo é aconteceu. bastante agradável. Tem zonas muito boas e muito agradáveis e tal. Agora realmente... Quentinho, boa praia e tal. Exatamente. Agora começa a chegar a um ponto que pode deixar de ser tão agradável assim. Quer dizer, se pelas ruas há milhares e milhares e milhares de pessoas que parecem saídos do Walking Dead, não é? Dados os efeitos das drogas e daquela coisa toda, assim certas zonas mais específicas não são tão generalizadas, acho eu. O roubo é praticamente é aceite, não é? Assumido como normal e... Sim, quer dizer, começa a ser complicado o grau de atratividade da cidade tende a diminuir, não é? É natural. E a cidade vai ficando mais inabitável. Eu acho que Nova Iorque ainda não se nota tanto isso, pelo menos Manhattan, não é? O Manhattan está tão gentrificado, ficou tão reservado às classes abastadas que realmente não há muita gente que não seja abastada a viver em Manhattan. E os outros que não vivem em Manhattan provavelmente não vão passar o dia a Manhattan, os viciados em fentanil, não é? Eu nunca... Fentanil, sim. Tenho um problema com a palavra. Os viciados em fentanil não vão sair lá do Bronx ou de Queens para ir passar o dia a Manhattan, passear um bocadinho, portanto a cidade acaba, parece-me, eu desta vez não estive lá, mas estive há uns tempos, e parece mais imune a isso. Agora São Francisco, Los Angeles, com certeza muitos outros sítios, acho que Detroit, Chicago, coitado, já está mal há muito tempo. Chicago acho que está de rastros, sim. Eu Chicago nem conheço, de resto não gosto de ir. Mas acho que está... Referiste São Francisco também, Seattle também. Seattle também parece que sim. Ficou célebre nos riots do verão de 2021, talvez. Phoenix é uma cidade grande que eu conheço bem, hoje é a quarta cidade americana. Não, nem tanto. Phoenix, embora ali meio republicano, meio democrata, inclina-se para um lado ou para o outro, mas é uma cidade, é tão vasta e tão... As coisas são tão distantes umas das outras. É muito quente. Quentinho, e muito provavelmente quentinho. Os toxicodependentes malta que já está um bocadinho frita, não já estão fritos demais, aquilo depois leva aquela o asfalto, ficam mesmo estrelados, não é? Final, sim, portanto ali não se nota muito, de facto. Não. Olha, eu posso estar distraído, posso ser distraído, mas Phoenix é uma cidade à qual serve-me sempre de base para os passeios, quando dou lá os passeios e tal, umas voltas de carro, assim longas, vou sempre por Phoenix, normalmente, não tenho notado assim nada de especial. É aquela cidade estranha do costume. Sim, nunca me convidaste explicitamente para me juntar nesses convívios, mas tudo bem. Mas estás convidado a partir deste momento. Tencionas voltar em breve. Tu vais fazer isso tipo semana sim, semana não, saltinho. Deixem-me descansar um bocadinho. Depois ir mantendo a par do que se passa lá fora, como se diz, os nossos espectadores e ouvintes. E Alberto, com estas pessoas notas, vão ao Algarve, eu gosto de ir para o Arizona, sei lá. Lá está, o quentinho também é quentinho. O Arizona é a minha praia, mas não tem nenhuma. Mas... a praia que não é tão forte, mas tens para lá as barragens e assim. É uma praia de uma barragem que eu gosto muito, que é onde se filmou o primeiro Planeta dos Macacos, é lá no norte. Qual é o Lake Powell. Quando o Charlton Heston e os colegas regressam ao que é a Terra, eles não sabem. Quando eles pensam que estão aqui noutro planeta, sim, é o Lake Powell, que é formado por uma barragem ali na cidade de Page. Ora está. Entre o Arizona e Utah. Onde mais é que os nossos espectadores podem recolher? Tu deves ser um super guia nessas deve haver piores. locações. Deve haver piores. Caraças, que categoria. Temos no que Lago organizar Powell, uma brincadeira. Água a 30 graus, é muito agradável. Claro, deve ser uma sopinha. E tem uma praia, e toma-se banho à noite, e é muito bom. Opa, é um resort muito simpático. Quem diria, perdido no meio do Arizona, uma estupenda praia fluvial, não é bem fluvial, mas muito odiada pelos ecologistas, aquilo, desde que foi feita, final dos anos 50, início dos 60. Os ecologistas têm muita tendência para estragar tudo o que é desfruto da natureza, porque não é para estragar a natureza, é para deixar quieta e sem ninguém. É para isso que ela serve. Bom, Alberto, foi muito giro este périplo para fechar a lenga-lenga do costume, a edição número 44 do dia 9 de maio de 2023. Lembramos que, como sempre, a lenga-lenga do costume estreia à terça-feira às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e podem também ouvir a lenga-lenga do costume em podcast, em Google Podcast,
Apple Podcast e Spotify. Houve um ligeiro atraso na publicação das 2 últimas edições, mas que vai ser do podcast, só da parte áudio. Do podcast, vai ser recuperado muito em breve, é a nossa promessa. Não vamos embora sem agradecer mais uma vez ao Azeite Talismã e sem lembrar aos nossos espectadores que subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central e mandem as vossas perguntas, que nós depois aqui acabamos por, mais cedo ou mais tarde, responder-lhes. Muito obrigado a todos, Alberto, um grande abraço. Grande abraço, Tiago. Ficamos por aqui. E a todos. Até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.